Paz do Senhor para todos. Vamos fazer o comentário da lição 6, as cortinas do tabernáculo. Nosso texto áureo encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verdade prática encontra-se assim: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Temos a nossa leitura diária, que encontra-se em Êxodo capítulo 36, Romanos capítulo 15, Salmos de número 32, Romanos capítulo 4, Êxodo capítulo 38 e Evangelho de São João, capítulo 1 e capítulo 14. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 26, versículo de 1 ao 14. Nossa lição, ela tem aqui dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala das cobertas e as cortinas do tabernáculo. O segundo tópico fala sobre o cortinado do pátio do tabernáculo e o terceiro tópico sobre as cores das cortinas do tabernáculo. Dentro dessa lição nós vemos alguns detalhes sobre as cortinas e algumas referências, alguns significados simbólicos em relação à importância, daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nas cortinas nós temos, as cores, o azul, a púrpura, o carmesim e a cor branca, tecido branco. Nós vemos que o azul representa, a sua descida do céu, representa a gloriosa visão celestial. A púrpura significa uma realeza, algo de valor. Carmesim já simboliza o sangue, o vermelho do sangue de Jesus, seu sacrifício. O branco simbolizando então a santidade, toda a sua gloriosa pessoa que está descrita no Salmos de número 104, que mostra que Deus está vestido de luz, de glória, de majestade. Nós vemos aqui dentro dessa lição, essas cores das cortinas do tabernáculo, e as cores usadas na estrutura desse tabernáculo tinham um significado muito especial. O povo de Israel mesmo, ele percebia, sobre essas cores estarem ali, manifestadas ali no tabernáculo. Eles entendiam que havia algum significado. Poderiam não ter toda a revelação, mas sabiam que algo ali Deus queria dizer, até porque tudo que Deus fez para Israel, tanto livrando do deserto, livrando do Egito, na sua caminhada no deserto, a construção do tabernáculo, as ordenanças que Deus deu, tudo direcionava para algum significado no futuro, alguma simbologia, algo que seria mais tarde revelada para todos nós. Nós vemos aqui que essas cores, a cor do azul celeste, que é uma cor que remete ao céu, indica a origem celestial de Cristo e a sua divindade, e nós podemos comprovar uma verdade muito grande quando no Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 43 diz: Eu vim em nome de meu Pai,
e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus aqui falando que ele veio em nome do Pai dele. Logo, ele veio do Pai, ele saiu do Pai, como podemos comprovar no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 1 em diante, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Versículo 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus. Então, nós podemos comprovar que Jesus ele não foi criado, né? Ele saiu do Pai e veio ao mundo. Isso indica o que? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós lemos no capítulo 1, no primeiro versículo, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já no versículo 18 está escrito: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós vemos que Jesus, ele saiu do Pai e veio à terra, né, para executar uma obra na qual tinha sido planejada pelo Pai, né? E o Filho executou essa obra. E o Espírito Santo está administrando essa obra pela qual teve como propósito a salvação de toda a humanidade através do sacrifício vicário de Jesus, né? Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele desceu dos céus e veio fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que o Filho morresse em prol dos pecados da humanidade e assim todo aquele que crê em seu nome alcançasse a vida eterna e fosse justificado por ele. A cor púrpura, né, que era um tecido roxo obtido por moluscos, né, nos remete à ideia de uma realeza e que aponta para um futuro em relação ao Senhor Jesus, né? É uma cor que nos dá a ideia de uma realeza e também da divindade do Senhor, né? Então podemos ver que Jesus, ele é descrito como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cor escarlate, carmesim, né, é uma cor de sangue, um vermelho vivo. Se por um lado essa cor vai projetar o vitupério do Calvário, também coloca-se em, em vista a vitória dessa obra salvífica que Cristo ele realizou na cruz do Calvário, porque vertendo o seu sangue, ele então pôde comprar para Deus homens de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, como podemos conferir no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, está escrito assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós vemos que essa cor de escarlate, né, essa esse vermelho então significa então o sangue de Jesus, no qual ele derramando, ele compra para Deus homens, né, de todas as nações, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus são então obtêm a sua salvação mediante o sacrifício expiatório de Jesus. Por outro lado, esse carmesim também nos remete ao dia do juízo, ao dia da vingança
do Senhor. Pois no capítulo 19, no versículo 13, diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Né? Então nós vemos que esse capítulo 19 vai falar sobre o triunfo de Jesus, né, no final dos tempos, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E esse capítulo 19 de Apocalipse nos remete para o livro de Isaías, no capítulo 63, a partir do versículo 2 até o 6, que o Senhor dos Exércitos falando através do profeta Isaías sobre essa situação que no final dos tempos ele viria a julgar todas as nações, né? E estaria salpicado de sangue a sua veste. O sangue também aqui nesse contexto fala-se de juízo. A cor branca do linho torcido, né? Esse vai tratar da santidade de Jesus, né? O linho torcido é um tecido rústico, né, e batido que relembra tanto a humanidade de Jesus como o seu sofrimento também. E lembra o fato de que a morte de Cristo tornou-se então o fundamento da justiça em nosso favor, né? Então nós vemos que todo o sofrimento de Jesus já estava previsto, já estava escrito, né, anteriormente, como o próprio Senhor Jesus, no capítulo 24, a partir do versículo 44 a 47, ele vai falar que estava escrito no livro da lei, nos profetas e nos salmos sobre o sofrimento do Cristo. O apóstolo Pedro, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18, vai falar também sobre o sofrimento do Cristo. O apóstolo Paulo também vai falar sobre o sofrimento de Cristo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 3, e também no capítulo 26, versículos 22 e 23, no qual ele vai falar que importava que o Cristo padecesse. Então Jesus ele suportou toda a afronta, todo o sofrimento em prol da humanidade. E é interessante nós observarmos que a coberta do tabernáculo, que era feita de peles de animais, ou seja, de texugo, né? Primeiro que não expressava nenhuma beleza exterior, né? E nem algo que chamasse atenção, mas também era um material que era utilizado para que fosse resistente às intempéries do deserto, ou seja, era rústico. Isso significa que Jesus, quando todos olhavam para ele, não dava crédito, não o valorizava. Ele, por não ter nenhuma beleza, por ser um homem simples, um homem magro, um homem discreto, mas que estava preparado para resistir todas as tentações, todas as aflições e dentro do seu objetivo maior, que era salvar a humanidade, ele foi até o fim, consumando a obra na qual foi dada a ele para que ele realizasse, né? Então nós vemos que nessa lição que fala sobre as cortinas do tabernáculo e essas cortinas como as cores do azul celeste, a cor púrpura, a cor de escarlate e o tecido branco, né? Todas direcionam ao Senhor Jesus dentro das suas fases, né? Dentro da sua obra expiatória e vicária, né? Nós vemos que tudo aquilo que Deus mandou que os homens realizassem na construção do tabernáculo, tudo tinha uma simbologia, apontava para a obra de Cristo, né? Por isso que é interessante nós observarmos que o tabernáculo, quando foi executado, Deus mostrou para Moisés e Moisés passou então o desenho para aqueles homens, no qual eles fizeram tanto aqueles dois homens como outros que adquiriram um conhecimento, uma revelação e foram orientados por Deus
a construir todo o tabernáculo, todas as peças do tabernáculo, né? Semelhante também à arca da aliança, o altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães, o lavatório, tudo com uma simbologia, né, direcionada a Cristo. E nós podemos ver uma grande revelação sobre isso no livro, né, na Epístola aos Hebreus, né, quando se retrata muito sobre isso. Veja comigo aí na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, a partir do versículo 11, que diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, né? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós vemos que o sangue de Jesus é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento, né? Se no Antigo Testamento o sangue dos animais apenas cobriam os pecados, né? E isso não era algo perfeito, mas era plausível e estava direcionando a perfeição que viria através do sangue de Jesus. É por isso que o sangue de Jesus ele tira o pecado do homem, ele não cobre, ele tira, né? E aí o escritor aos Hebreus diz o quê? Que vindo Jesus, né? Então, se o sangue dos bodes e bezerros, né, eles apenas cobriam o pecado dos homens, o de Jesus ele tira. Então, a perfeição do sacrifício de Jesus, que ao morrer na cruz, ele deu seu sangue inocente a fim de remover os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E pelo seu sangue, Jesus ele efetuou algumas coisas, como o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem no seu nome, o resgate daqueles que antes estavam sob o poder de Satanás e dos poderes malignos. Então Jesus nos redime, ele nos resgata desse poder, a justificação de todos os que nele creem, a purificação de uma consciência, né, para que possamos servir a Deus sem nenhuma culpa e com toda a certeza de salvação, a santificação que ele proporciona a todos aqueles que chegam até ele e a abertura do caminho para que o homem possa chegar diretamente diante de Deus por meio de Jesus para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Então, nós vemos que aquelas cortinas tinham, cada cores tinha, simbolizava a pessoa de Jesus, a sua santidade, a sua realeza, o seu sacrifício, né? E assim ele veio deixando toda a sua glória, despojando, né, despindo-se da sua glória, da sua majestade, tornando-se semelhante aos homens para morrer pela humanidade, assumindo uma culpa que não era dele, mas sim nossa, ou seja, tomando sobre si os nossos pecados para que possamos, né, para que pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados, crendo no seu nome. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.